Irmãos, nós estamos aqui vivendo a campanha da família, mês de maio, mês da família. Eu gosto muito desse tema. Eu costumo dizer que é um tema que mexe muito comigo. É um tema que me traz algumas lembranças não tão boas do passado, mas que me inspiraram a viver algo diferente na minha vida. Eu, quando ainda muito novo, meus pais se separaram. Eu já contei aqui algumas vezes essa história. E isso mexeu muito comigo, isso mexeu demais comigo. Eu tinha 5 anos de idade e meu pai e minha mãe se separaram nesse momento. Minha mãe estava no Rio de Janeiro, ela tinha vindo para o Rio para o nascimento da minha irmã. Minha irmã ia nascer, então já tinha eu e meu irmão. Minha mãe falou, bom, vamos para o Rio de Janeiro. A gente morava em Santos nessa época, São Paulo. E viemos para o Rio de Janeiro para que minha mãe pudesse ter uma ajuda aqui da família, um amparo da família nesse momento. E quando minha mãe retorna para Santos, minha mãe então descobre ali uma traição do meu pai, e ali ela resolve se separar. E essa separação foi muito traumática para mim e para os meus irmãos, a ponto de que nós ficamos ali de 5 anos de idade até os 17 anos, eu com 17 anos, sem a presença do meu pai vivendo lá em Santos, e a gente vivendo aqui no Rio de Janeiro, sem saber se meu pai estava vivo, se meu pai estava morto, como é que estava a vida dele. E depois então a gente se reencontra, e quando a gente se reencontra, a gente então vive uma restauração, a gente vive um novo momento. Isso só foi possível porque eu já conhecia Jesus, porque haviam algumas mágoas no meu coração, haviam algumas coisas que não haviam sido tratadas na minha vida, e que somente Jesus poderia fazer com que eu liberasse perdão para o meu pai naquele momento. E assim foi um pouco da minha história durante a minha infância e a minha adolescência. E quando eu conto essa história, eu conto porque eu entendi que família era algo totalmente diferente daquilo que eu vivi durante esse período da minha vida. E eu então resolvi fazer algo diferente. Eu resolvi buscar em Deus, entender qual era o conceito de família, qual era a proposta de Deus de uma família. E hoje, quando a gente olha para as famílias, acho que sempre foi assim, né? Nós podemos entender que existem famílias formadas por pai e mãe, filhos. Existem famílias onde o pai já morreu e aí a mãe tem que exercer aquele papel, às vezes, de pai e mãe. Existem casais que não têm filhos. Existem pessoas que são sozinhas, e ali a família é apenas ela. Existem diversos conceitos de família, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos à luz da Bíblia, nós entendemos que Deus tem um propósito na família. Nós entendemos que Deus, Ele olhou para o homem e falou, não é bom que o homem fique só, eu vou fazer uma companheira para ele. E aí Deus deu então uma mulher para que ela pudesse procriar, para que eles pudessem constituir ali uma família. E ao longo do tempo, o mundo ele vem tentando desvirtuar aquilo que Deus instituiu como família. Nós temos ouvido aí tantas coisas diferentes daquilo que a Bíblia nos ensina, tantas coisas que deturpam aquilo que a palavra de Deus tem como propósito para a nossa vida. E hoje eu queria trazer para você um tema falando sobre família. E a palavra que veio na minha cabeça foi assente-se. Assente-se. Leandro, mas o que isso tem a ver com família? Você vai entender quando nós lermos aqui o texto, que ele está lá em Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38. Lucas 10, a partir do versículo 38, ele vai nos contar uma história de Marta e Maria. Uma família muito conhecida de Jesus. Uma família que Jesus tinha uma certa proximidade. Uma família que quando Jesus ele passava naquele povoado, quando ele passava naquele lugar, e o texto provavelmente se refere aqui a Betânia, a cidade de Betânia, o povoado de Betânia. Jesus ele gostava de estar naquela casa ali. Era uma casa que acolhia bem Jesus. Era uma casa que Jesus ele se sentia à vontade. Era uma casa que Jesus ele tinha amigos ali.
Era muito mais do que uma casa que recebia Jesus. Era uma casa de amigos dele. E quando eu olho para esse texto, eu também me recordo da minha avó. A minha avó era alguém que ela gostava muito de acolher as pessoas. Era uma pessoa que ela gostava da casa cheia. Dia de domingo ela queria todo mundo lá junto dela. Ela levava a igreja inteira para a casa dela. Talvez muitos de vocês conheçam aqui o meu tio Almir, né? E por isso vocês sabem como é que ele é. Ele volta e meia está carregando um monte de gente aqui da igreja, chamando todo mundo para estar lá na casa dele, para almoçar junto dia de domingo. Se você não foi, pode se convidar, porque ele vai adorar te receber lá na casa dele. É isso aí. Casa cheia, gosta de acolher, gosta de receber as pessoas, gosta de servir bem. Gosta de ver aquela conversa, aquela roda de conversa, e aí a gente conta história, um dá risada, um coloca pilha no outro, implica com o outro. É um momento gostoso, um momento de comunhão. E eu creio que Jesus encontrou isso nessa família. Vamos acompanhar então aqui a leitura desse texto. Você que está com a sua Bíblia aí, Lucas capítulo 10, a gente vai ler do versículo 38 até o versículo 42. O texto ele diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importa que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. E obrigado porque o teu Espírito Santo, ele é capaz de falar ao nosso coração, Deus, através da tua palavra, através da Bíblia, Senhor. Queremos ouvir a tua voz nessa noite. Em nome de Jesus, fala conosco. Amém e amém. Irmãos, o contexto da história vai dizer que Jesus, ele estava passando e ele entra naquele povoado e ali ele é recebido na casa de Marta. A casa era de Marta. O texto deixa isso muito claro. E o texto vai dizer que Marta, quando recebe Jesus ali, ele estava acompanhado de mais 12 pessoas, seus discípulos que andavam com ele, e provavelmente mais algumas pessoas que estavam ali, que andavam junto com Jesus também. Irmãos, eu queria que você mergulhasse nesse contexto junto comigo. Eu queria que você imaginasse aquela situação. Marta está lá na casa dela. De repente, Jesus chega com umas 12 bocas para comer. Não tinha geladeira, não tinha água encanada, não tinha delivery, não tinha supermercado próximo. Havia uma escassez de comida. A gente não tinha aqui nessa época uma abundância de comida. As pessoas tinham dificuldade de comprar alimento. As pessoas tinham dificuldade de se locomover. Os lugares eram distantes. Aquela mulher, de repente, se vê numa situação e fala assim: peraí, Jesus chegou, e agora eu preciso fazer comida para ele, para esse monte de gente. Como é que eu vou fazer isso agora? Hoje, com toda a tecnologia, com toda a facilidade que você tem, você abre a torneira da sua casa e você tem água quente, você tem água gelada, você tem um gás, você tem um fogão, você tem um telefone, um aplicativo que você pode ligar e pedir alguma coisa para poder cozinhar para esse monte de gente. De repente chega na sua casa sem avisar. Naquela época não havia isso. E Marta então começa a ficar preocupada. Marta começa a andar para um lado, para o outro. Peraí, agora eu preciso atender esse homem aqui dentro da minha casa. Eu acho que tem pouca água, tem pouca comida, como é que eu vou fazer? A preocupação dela era em servir bem a Jesus. Irmãos, qual o problema nisso?
Aonde está o problema em você querer servir a Jesus? Aonde está o problema em que você querer atender bem aquele homem tão conhecido que se sentia à vontade naquela casa? Um amigo. Talvez você goste de receber visitas também na sua casa. E quando uma pessoa chega na sua casa, o que você quer fazer? Eu quero receber bem. Eu quero chegar lá e receber aquela pessoa. Quero sentar com ela, quero bater papo, quero entender como é que está a vida, quero servir uma boa refeição. A gente quer deixar a casa limpa para receber, arrumada. E qual é o problema que existe nisso? Nenhum problema. Nenhum problema nisso. Só que quando a gente olha para esse texto, a gente vê que Jesus ele nos traz também alguns ensinamentos. Ele nos traz aqui alguns fundamentos para que a nossa família, ela seja uma família saudável. Para que a nossa família seja uma família de sucesso. Para que a nossa família consiga alcançar aquilo que é o desejo e a vontade do Senhor. Quando nós olhamos para essa palavra, nós entendemos que Jesus ele dá uma chamada em Marta. Ele olha para Marta e fala para Marta: Marta, você está andando para um lado e para o outro, você está inquieta. Olha, Maria sentou aqui, Maria escolheu a melhor parte, hein? Quero te dizer não, mas ela escolheu a melhor parte. Jesus, ele chama a atenção de Marta por aquilo que ela estava inquieta. Por que eu escolhi esse tema, assente-se? Você já reparou que quando você chega no médico e você vai fazer uma consulta, você entra na sala do médico, o que ele fala para você? Sente-se. Sente-se. Exatamente isso. Quando você chega numa sala de aula, a professora chega para você e fala assim: assente-se. Você que tinha o costume de ir lá tomar aquele cafezinho com o gerente do seu banco, quando você chegava lá para ser atendido, o que ele falava para você? Por favor, sente-se. O assentar-se faz parte de um ritual, de um momento onde você descansa, onde você fala assim: agora sou eu e você. Me conta, o que está acontecendo? Me diz aqui, qual é o seu problema? Me diz aqui, o que está pegando? Aonde eu posso te ajudar? E quando eu olho para esse texto e eu vejo Maria sentada aos pés de Jesus, eu fico imaginando aquela cena. Eu fico imaginando Maria ali sentada, se alimentando daquilo que Deus estava contando, das histórias que Ele estava dizendo para Maria. E Marta perdendo isso tudo, preocupada com aquilo que iria fazer para comer. Eu queria que você pensasse comigo o seguinte: para termos uma família aos pés de Jesus, nós precisamos entender, primeiro, que o lugar mais alto que devemos buscar é estar aos pés de Jesus. Irmãos, o lugar mais alto que você deve buscar é estar aos pés de Jesus. Muitas vezes nós estamos preocupados em fazer. Estamos preocupados em trabalhar, estamos preocupados em produzir, estamos preocupados em fazer coisas até mesmo para o Senhor. Mas estamos nos esquecendo que o melhor lugar para estar é aos pés dEle. O lugar que Ele me chama e que Ele te chama é para que nós estejamos aos pés dEle. Não tem como termos uma família de sucesso se nós não colocarmos a nossa família aos pés do Senhor. Não tem como nós vivermos uma vida de sucesso se nós não nos colocarmos aos pés do Senhor. Estamos invertendo a ordem das coisas. Queremos produzir muito. Somos desafiados pelo mundo o tempo inteiro a termos sucesso. Sucesso aos olhos do mundo. Sucesso para o mundo é você ter um bom emprego, é ganhar bem, é você se vestir bem, você ter um bom carro, morar num bom apartamento. E tudo isso é muito bom, e não tem pecado nenhum nisso, mas nós não podemos priorizar isso. Precisamos entender que o melhor lugar para estarmos
é aos pés do Senhor. Versículo 39, Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a palavra. Sentar aos pés do Senhor significa humildade. Sentar aos pés do Senhor significa reconhecer que nós precisamos dEle. Sentar aos pés do Senhor significa que nós precisamos colocá-lo como prioridade na nossa vida e falar para Ele: Senhor, eu sei que eu estou precisando sentar aqui aos seus pés, e eu quero te dizer o seguinte: aqui é o melhor lugar. Quando nós experimentamos sentar aos pés do Senhor, nós não estamos preocupados com aquilo que nós iremos comer, o que a gente vai servir para Ele. Eu fico imaginando, de repente, Maria ali sentada aos pés de Jesus e ouvindo aquelas histórias, e de repente ela devia estar olhando e falando assim: Marta, está perdendo, Marta, você não sabe o que Jesus está falando aqui? Ontem Ele curou um cara que era paralítico. Tinha um cara que tinha as mãos mirradas, Jesus está falando aqui que orou por ele, e ele ficou curado. Jesus estava falando aqui que ele estava passando, e aí de repente, o barco estava lá em alto mar, e naquele momento as ondas batiam de um lado para o outro, e aí Pedro falou: é Jesus mesmo, é você que está aí. E aí Pedro pediu para andar por sobre as águas, e aí Jesus mandou ele vir, e aí Pedro começou a afundar. Maria ali se deliciando naquelas histórias de Jesus, e Marta andando para lá, andando para cá, preocupada. Irmãos, a lógica de Deus, ela é diferente da lógica do mundo. A lógica do mundo, nós precisamos crescer profissionalmente para termos sucesso. Na lógica de Deus, sucesso é estar aos pés do Senhor. Na lógica de Deus, quanto mais eu dependo dEle, maior é o meu sucesso. No mundo, sucesso é autossuficiência. No mundo, sucesso é você dizer assim, bater no peito e falar assim: eu fiz, eu estudei, eu fiz pós-graduação, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado. É muito bom. É super importante, estudem muito. Precisamos de pessoas inteligentes no reino. Precisamos de pessoas capacitadas no reino. Precisamos de bons médicos, bons advogados, bons juízes, bons desembargadores. Amém, Douglas? Glória a Deus. Precisamos de bons profissionais, profissionais que entendem que o melhor é estar aos pés do Senhor, que submetem as suas profissões, submetem as suas vontades, submetem o seu sucesso aos pés do Senhor. Entendem que o propósito maior está em Deus e não naquilo que Ele faz. Eu sempre buscava entender isso. Isso para mim era algo complicado demais, eu não conseguia entender como um crente pode ser assim. E quando eu comecei a perceber que Deus, Ele nos dá talentos, Ele nos dá capacidade, Ele nos impulsiona a nós vivermos realmente uma vida melhor. E eu estou falando financeiramente também, porque tudo aquilo que estiver às nossas mãos, nós iremos colocar aos pés do Senhor. É lindo quando a gente chega na igreja e a gente consegue olhar. Outro dia eu comentei sobre isso aqui. Você vê pessoas que são CEO de empresas, pessoas que têm uma alta patente dentro do militarismo, abrindo uma porta para você entrar aqui. Pessoas que estão acostumadas a serem servidas, estão aqui para servir a você. Irmãos, só acontece isso quando você entende que o melhor lugar para você estar é estar aos pés do Senhor. Você só consegue entender que você tirar um dia da sua semana para você cuidar de alguém que está precisando de ajuda, é quando você reconhece que o melhor lugar é estar aos pés do Senhor. Quando você chega, sai da sua casa e você fala assim: hoje eu vou discipular alguém, é quando você entende que o melhor lugar para estar é estar aos pés do Senhor.
Quando você sai da sua casa e você vai para a sua célula, chovendo, depois de um dia cansado de trabalho, depois de você se desentender no seu trabalho, na sua faculdade, com alguém, e você fala assim: o melhor lugar para eu estar é aos pés do Senhor, e eu vou para a minha célula. Irmãos, é prazeroso estar aos pés do Senhor. Quando nós entendemos essa essência, não tem nada que nos tire, não tem nada mais que vire prioridade. A prioridade é estar aos pés dele. Estar aos pés do Senhor nos trazem conquistas que são eternas, que não podem ser tiradas. O texto vai dizer, lá no final desse versículo 42, diz assim: Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Estar aos pés do Senhor, você está plantando coisas para a eternidade, e não para esse mundo aqui. Por isso que nós precisamos entender que estar aos pés do Senhor é o melhor investimento que você pode fazer. É o melhor investimento que você pode fazer. Estar aos pés do Senhor é você fazer o seu tempo a sós com Deus. É você abrir a sua palavra e falar assim: Senhor, fala comigo. Fala comigo, Deus. Essa semana, nós estamos aqui na quarta-feira. Quantos dias você esteve aos pés do Senhor ao longo dessa semana? Será que você tem se colocado aos pés do Senhor? Será que Ele tem sido prioridade na sua vida? Será que aos pés do Senhor tem sido prazeroso para você? Irmãos, eu não estou dizendo aqui que isso é fácil. Não estou dizendo que é fácil. Nós temos muitos desafios. Às vezes eu acordo, e quando eu acordo no susto, eu olho e falo assim: está na hora já de sentar na minha cadeira e home office, trabalhar. E aí quando eu me dou conta, passou a metade do dia, às vezes passou o dia, eu falo assim: não fiz o meu tempo a sós com Deus, e aí eu preciso parar e priorizar. Eu preciso priorizar, falar assim: agora não, agora eu vou fazer o meu tempo a sós com Deus. E aí seja na hora do almoço, e aí seja de manhã cedo, seja de noite, mas faça, priorize estar aos pés do Senhor. Irmão, lute contra isso. Nós temos aqui duas personagens, Marta e Maria. Uma escolheu estar aos pés do Senhor e a outra não. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você? Estar aos pés do Senhor é escolha. É escolha. Nós escolhemos ou não estar aos pés do Senhor. A gente pode dar a desculpa que for, a gente só vai estar se enganando. Porque é uma questão de decisão, sim. É uma questão de você entender que isso deve ser prioridade. Eu e você precisamos entender isso. A segunda coisa que nós aprendemos aqui é que para termos uma família aos pés de Jesus, precisamos cuidar das coisas importantes, mas sem deixar de investir tempo naquilo que é essencial. Existem coisas que são importantes, mas existem coisas que são essenciais. Maria priorizou aquilo que era essencial. Marta estava priorizando aquilo que era importante. É importante você receber bem alguém na sua casa. É importante você servir uma boa refeição. Jesus estava chegando na casa dela. E como eu falei aqui no início, que mal há nós estarmos ali preocupados com aquilo que nós vamos oferecer para ele comer. Não existe mal nenhum. Isso é importante, mas não é essencial. Nós temos deixado de lado aquilo que é essencial para cuidarmos das coisas que são importantes. A minha família é importante, mas o meu relacionamento com Deus é essencial, porque sem Ele, a minha família deixa de ser importante. Você entendeu a lógica? Se você não prioriza o Senhor, a sua família não vai ser priorizada. Porque esse conceito não está no meu coração e não está no teu coração. Esse conceito está na palavra de Deus e está no coração dele. Nós só entendemos que família é importante quando nós entendemos que Deus é essencial. Que estar aos pés dele é essencial. Estar aos pés do Senhor é essencial.
trabalhar para Ele é importante. Às vezes nós estamos vivendo um ativismo religioso. Você até faz, você trabalha e você fala assim, mas eu estou trabalhando para Deus, Leandro. Eu sou líder de célula. Eu sou alguém que sirvo aqui no ministério A, B, C. Eu faço isso, eu faço aquilo. Isso é importante. Mas o essencial é você estar aos pés do Senhor. Se você não estiver aos pés do Senhor, você vai se cansar. Marta, chegou uma hora que ela chegou diante de Jesus. O texto diz lá no versículo 40 e 41, Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Olha só, a Marta querendo dar ordem para Jesus. Jesus diz para ela aí que ela tem que me ajudar. Irmãos, às vezes a gente fica tão cansado de servir a Deus, que a gente começa a olhar para o outro e falar assim, ah lá, não é crente não, não faz o que eu faço, não se dedica como eu me dedico, não está na igreja como eu estou, não trabalha como eu trabalho, eu me dou, eu estou lá na igreja segunda, terça, quarta, quinta, domingo, aí não importa, o pastor me chamou, eu estou lá. Pode ser uma coisa para você? Importante, mas se você não estiver buscando aquilo que é essencial, você está sendo apenas um trabalhador que vai se cansar. Alguém que uma hora vai chegar e falar assim, estou esgotado, não aguento mais a igreja. Porque você esqueceu do Deus da igreja. A obra passou a ser prioridade para você. Jesus, ele não diz para Marta que aquilo que ela estava buscando fazer não era importante. Mas ela diz que Maria escolheu a melhor parte. Ele vai dizer, Maria escolheu a melhor parte. Que bom que você está preocupada. Eu fico imaginando, gente, a visita quando chega na nossa casa, e às vezes a gente não está preparado para receber aquela visita. Não tem coisa mais gostosa do que você levar todo mundo para a cozinha e ficar batendo papo ali. E ali você vai cozinhando, e ali você vai comendo, e aí você dá uma beliscada daqui, e aí você dá uma beliscada dali. Me ajuda aqui a cortar a cebola, corta aqui o tomate para mim. Fulano, lava ali o alface, enquanto eu vou temperando aqui o feijão. Gente, coisa gostosa. Cozinha é lugar de intimidade. Jesus, ele amava comer. A gente vai reparar que em vários momentos da Bíblia, Jesus, ele se reúne para isso também. O sentar-se à mesa era algo que Jesus preservava muito, e ele gostava demais. Mas ele buscava isso por uma intimidade, e não por um ativismo. Marta, ela estava inquieta, preocupada, andando de um lado para o outro. Olha o que diz lá em Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Irmãos, quantas vezes nós estamos igual Marta, totalmente desbaratinados, andando de um lado para o outro sem saber o que fazer, buscando agradar a Deus, tentando fazer de tudo para Ele. E Jesus está falando assim, você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Eu digo aqui para você, não andeis ansiosos por coisa alguma. Relaxa, eu estou cuidando de tudo. Ele é o Deus que cuida de todas as coisas. E quando a gente aprende isso, quando nós entendemos que estar aos pés do Senhor, assentar-se aos pés do Senhor, é dizer para Ele assim, Senhor, eu confio na Tua provisão, eu confio no Seu cuidado, eu confio que o Senhor vai fazer. A boa parte que Maria escolheu foi depender de Jesus. Irmãos, o texto diz que toda vez, ele nos ensina que toda vez que o trabalho, ele te priva da intimidade com Deus, Deus deixou de ser a sua prioridade. Toda vez que o trabalho para Deus, ele te priva da intimidade com Ele,
ele deixou de ser prioridade para a sua vida. Nós precisamos entender que o trabalho para Deus, ele fica em segundo plano. Em primeiro plano é a sua intimidade com Ele. Sabe por quê? Porque é isso que você vai viver na eternidade. Você vai conhecer e continuar conhecendo o Senhor. Você vai conhecer o Senhor na eternidade. E você vai viver uma eternidade inteira conhecendo Ele, porque Ele é uma fonte inesgotável. Nós vamos passar a nossa eternidade numa intimidade com Ele. E nós precisamos começar isso aqui. É aqui que nós precisamos começar. É aqui que nós precisamos priorizar estar aos pés do Senhor. A terceira coisa que nós aprendemos aqui, para termos uma família aos pés de Jesus, aos pés do Senhor, é que Jesus, ele tem mais interesse em você do que naquilo que você pode fazer por Ele. Irmãos, eu lembro que quando eu casei, eu e a Rafa, a gente não tinha uma condição financeira para bancar um casamento dos sonhos. Então a gente foi desafiado a fazer algo com os recursos que a gente tinha. E não sei se você já viveu isso, mas o casamento, quando a gente tem pouco recurso, você começa a meter a mão para fazer um monte de coisa. Então você vai para o Cadeg, compra flores, você chama os amigos para poder ornamentar, você começa a fazer aquilo tudo que você vai para o supermercado comprar refrigerante, você encomenda o salgadinho e vai lá buscar, você começa a fazer um monte de coisa, né? E aí a pessoa lá, o irmão que fez o bolo, mas tem que ir lá buscar o bolo, aí você vai lá buscar o bolo. Então assim, você começa a fazer um monte de coisa para o casamento poder acontecer. E eu lembro que, quando a gente chegou no dia do nosso casamento, durante a festa, a gente corria para um lado, a gente corria para o outro, a gente ia na mesa de um, a gente ia na mesa do outro, o fotógrafo chamava para tirar foto, e ele perturbou a gente, meu irmão, o fotógrafo era chato, o camarada chamava o tempo inteiro para tirar foto. Quando a gente piscou o olho, acabou o casamento. E a gente não curtiu nada. A gente não curtiu nada da nossa festa de casamento. A gente só lembra de ter tirado foto e falado com as pessoas na mesa. O resto a gente não curtiu nada. A gente se preocupou com coisas naquele casamento que eram importantes. Mas o essencial, que era curtir aquela festa ali, a gente não curtiu. Estar ali e aproveitar, desfrutar daquele momento, a gente não conseguiu fazer isso. A gente estava mais preocupado em agradar as pessoas que estavam ali do que curtir aquele momento, que era nosso. Era um momento nosso. Às vezes a gente vive assim com Deus. A gente chama Jesus Marta, a casa era dela. Ela recebeu Jesus em casa. É como se ela tivesse dito para ele assim: senta aqui na sala, fica à vontade, que eu vou preparar alguma coisa para a gente comer. Ele falou assim: peraí, pô, você me trouxe para sua casa, eu estou aqui querendo bater um papo contigo, estou querendo desfrutar da tua presença, você me manda ficar aqui sozinho? Eu já vivo com os 12 discípulos aqui o dia inteiro, quero conversar com você. Maria entendeu isso rapidamente. Ela escapuliu ali, sentou e ninguém tirava ela dos pés de Jesus, ao ponto de Marta ficar tão chateada, que ela começa a brigar com Jesus e fala: Jesus, espera aí, que história é essa? Ela vai ficar aí batendo papo contigo, eu aqui correndo atrás, socando alho, fazendo arroz, fazendo feijão, para poder alimentar esse povo todo? Manda ela vir para cá, manda ela fazer alguma coisa também, querendo dar ordem para Jesus. Você pode estar às vezes muito preocupado em oferecer algo para Deus, esquecendo que Ele não está tão preocupado com o que você tem para oferecer. Ele está mais preocupado com você. Ele está mais preocupado com a sua vida, com a sua família. Ele está mais preocupado com a intimidade que Ele quer desenvolver com você. Às vezes parece até arrogante da nossa parte pensar que nós podemos fazer algo para Jesus. Parece um pouco arrogante da nossa parte. Quando a gente olha e fala assim: pô, eu um mero mortal, o que eu posso fazer por esse Deus tremendo, que criou todo o universo, que me criou, que deu o seu único filho para morrer na cruz por mim? Talvez a gente tenha deixado Jesus lá na nossa sala sozinho,
Você até convidou Jesus para entrar na tua família, mas você falou para ele assim: Jesus, fica aí sentadinho, quietinho, que eu vou ali dar uma volta e daqui a pouco a gente conversa. Está na hora de a gente sentar na sala com Jesus e nos assentarmos aos pés dele. Nós precisamos voltar a essa essência. Nós precisamos resgatar essa essência de estar aos pés de Jesus. Nós precisamos resgatar essa convivência com ele. A palavra diz que, lá em Mateus 7, versículos 22 e 23, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Talvez a gente esteja tão preocupado em fazer as coisas para Jesus, que um dia, quando a gente chegar diante dele, ele vai falar assim: eu não sei quem você é, eu não te conheço, não tenho intimidade contigo. Você nunca escolheu estar aos meus pés. Você não escolheu a melhor parte. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu queria orar com você nessa hora. Talvez nós estejamos vivendo uma vida de Marta, correndo para um lado e para o outro, preocupado com aquilo que a gente pode fazer para Jesus, preocupado com aquilo que a gente pode entregar para Ele, mas não estamos preocupados em fazer a vontade dEle, em desenvolver essa intimidade com Ele.